Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, meu WhatsApp é este aí, DDD 99 e o telefone 991520454. Meu e-mail, Henrique LHAS, que são as iniciais do meu nome. Então, Henrique LHAS, @hotmail.com. Como você vê aí, eu ministro em eventos de missões, de evangelismo, de escatologia, escola bíblica de obreiros, congresso de EBD, seminário de EBD, eventos sobre família, missão nos lares, ou culto nos lares, ou algum nome que seja dado aí onde você congrega. Ministramos batismos com o Espírito Santo, libertação, e Deus me usa muito em curas. Recebi os dons de curar. Geralmente, onde nós vamos, dependendo do tamanho da congregação, toda semana são mais de 100 pessoas curadas. Então, nos convite, estaremos aí com todo prazer, ministrando a palavra do Senhor e também a presença do Senhor. Vamos buscar essa presença e, com certeza, Deus estará fazendo maravilhas. Te pedimos que dê um like, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar a divulgar esse vídeo e é tudo gratuito para você. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco então por esse telefone, que é meu WhatsApp, ou por e-mail, ou então entre nesse QR Code que está aí. Eu vou incluir você em um grupo, não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos, áudios, não vai encher seu celular. Só é o material da Escola Bíblica Dominical que eu mando para você toda semana, gratuitamente. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Dominical Adultos, com o tema Os 10 Mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. O comentarista da editora Betel deste trimestre é o bispo Samuel Ferreira. Já estudamos na lição 1 os 10 mandamentos, na lição 2 não terás outros deuses diante de mim, na lição 3 não farás para ti imagem de escultura, lição 4 não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, na lição 5 lembra-te do dia de sábado, na lição 6 honrar pai e mãe, na lição 7 não matarás, na lição 8 não adulterarás, e hoje, na lição 9, vamos estudar não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Na lição de hoje, vamos estudar os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, compreendendo o 8º mandamento. Subtópico 1, o significado do mandamento. Subtópico 2, o contexto terreno e espiritual do mandamento. Subtópico 3, o mandamento em nossos dias. Tópico 2, o outro lado do mandamento. Subtópico 1, cuidar da providência divina. Subtópico 2, o amor a Deus e ao próximo. Subtópico 3, trabalhando com labor. Tópico 3, o furto, a escravidão e a esperança. Subtópico 1, por que as pessoas roubam? Subtópico 2, quem rouba é escravo do diabo. Subtópico 3, nem tudo está perdido. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando esta importantíssima lição. Nós temos aí no texto áureo, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 15, que diz, não furtarás. Ou, em alguma outra tradução que você pegar, não roubarás. Ou seja, não se apodere daquilo que não é seu. Então, a palavra enganar significa roubar, furtar, levar embora, vir furtivamente, ir furtivamente. Já no Novo Testamento, kletó, que é roubar, cometer um roubo, levar embora pelo roubo, isto é, tomar pelo furto. Verdade aplicada. O 8º mandamento nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida dos discípulos de Cristo
para não cair nas ciladas do diabo. Então temos que manter a todo custo a vigilância. Por quê? Porque nós somos tentados, né? Olha, no passado, quem sabe alguém que está nos assistindo, né? Alguém que está na igreja hoje, você vai ver que no passado, às vezes você era praticante sempre desse ato, né? De roubar. Mas quando você entregou a vida a Deus, quando você creu que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor, então a partir desse dia você começou uma vida nova, então você deixou essa prática. E aí, o que acontece? Ao longo da vida cristã, isso pode vir à tona novamente, aquele desejo de pegar o que é dos outros sem o consentimento. Ou pode acontecer outro tipo de coisa, por exemplo, pegar uma coisa emprestada, não devolver mais, né? Aquele desejo de não devolver mais, de achar, já vem aquele julgamento, aquela pessoa não precisa, eu vou ficar com isso para mim. Então, né? Acharam alguma coisa, né? Um dinheiro em algum lugar, achar um objeto de valor, alguma coisa que alguém esqueceu e não procurar entregar, devolver. Então são várias coisas que vem o que? A tentação para que a pessoa se apodere daquilo que não é seu. Então nós temos que vigiar nisso e não deixar que, ao sermos tentados, caiamos nessa tentação. E se nós ensinamos que não se deve roubar, então nós não podemos praticar isso. Veja os líderes do judaísmo visitavam as casas das viúvas e convenciam essas pessoas, essas viúvas, a dar dinheiro para eles. Muitas vezes convenciam essas viúvas a dar suas heranças para eles. Olha só. Também outra prática no judaísmo era a cobrança de juros altíssimos das pessoas. Tudo isso é roubo. Havia no templo, na época de Jesus, aí a troca do dinheiro estrangeiro pelo dinheiro de Jerusalém, né? E os cambistas roubavam as pessoas. Ali havia também a venda de animais, que muitas vezes eram criados pelos próprios levitas e vendidos ali a preços exorbitantes. Havia também a cobrança de impostos. Olha, os impostos eram entregues aos romanos, só que aqueles que cobravam impostos cobravam a mais do que aquilo que foi estipulado. Então eles entregavam aos romanos a parte deles e ficavam com uma parte excedente para eles, que eles tinham cobrado indevidamente. Também havia corrupção, né? Soldados, né? Que exigiam coisas das pessoas. Tudo isso é roubo. Aqui no Brasil nós vemos muito aí aquela propina, né? No trânsito, por exemplo. O guarda pede o documento e a pessoa passa para ele uma nota, né, de R$100, por exemplo, né, para escapar da multa. Então, muitas coisas a gente vê, são roubos. Supermercados são roubados muito, muitas pessoas vão ao supermercado, pegam coisa na prateleira, escondem debaixo da roupa, ou numa bolsa, ou no carrinho do neném, alguma coisa assim, né? Farmácias e lojas de roupas e tudo. Sempre tem muito roubo mesmo. Isso encarece as coisas. Os donos de comércio já colocam no preço das mercadorias aquilo que eles são roubados todo mês. Olha só. Então nós estamos comprando coisas às vezes caras devido ao preço ser alterado devido exatamente a haverem os roubos. Então eles têm que colocar o preço desses roubos já embutido nos preços das mercadorias. A sonegação, por exemplo, de impostos no Brasil, aí outro roubo, né? Os comerciantes, vamos colocar aí pelo menos 90% dos comerciantes não pagam os impostos corretamente. E na palavra de Deus vamos ver aí várias leis sobre o roubo. Vamos ver também até a norma aí para quem roubasse uma pessoa, ou seja, sequestrasse uma pessoa. E essa pessoa que fez isso deveria ser morta. Você pode ver em Êxodo 21:16, Deuteronômio 24:7. E sempre quando alguém roubava alguma coisa, era exigido que devolvesse. E quem comprasse essa coisa roubada também
tinha que pagar por isso. E o crime era tanto daquele que roubava quanto daquele que recebia essa mercadoria roubada. Então a ordem: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Às vezes a pessoa vendia uma coisa para outra e colocava o preço muito acima daquilo que realmente era. É um roubo e era condenado pela lei. Então opressão, extorsão, suborno, tudo isso tem aí na palavra de Deus. Tem a lei condenando tudo isso. Até a divisão das terras, aqueles marcos que tinha ali para dividir a terra, eles roubavam, né? Colocavam um pouquinho a mais dentro do terreno do outro, para ficar com a terra do outro. Vamos ver textos de referência. Êxodo 22, de 1 a 3, e carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Vamos ler. Se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar, for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Veja só, as leis, diziam exatamente o que fazer quando havia, então, roubo. Você fala assim, às vezes você pensa assim, mas havia roubo entre os judeus, os hebreus? Se tinha a lei, é porque havia. Se alguém roubasse um boi e fosse pego, olha aí, tinha que agora pagar 5 bois. Se alguém entrasse numa casa de noite, roubasse alguma coisa e fosse pego e o dono da casa matasse, não tinha problema nenhum. Se o ladrão roubasse de dia, estava tudo claro, então ele era visto e aí ele tinha que restituir tudo que ele roubou. E se ele não tivesse como pagar aquilo que ele roubou, ele se tornaria escravo para pagar aquilo. Então nós vemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, o ensino da palavra de Deus. Você furtava, você roubava, então você não faz isso mais. Você agora o quê? Está vivendo uma vida nova, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, Então, aquele que furtava, não furte mais. Não podemos voltar às mesmas práticas de quando nós não conhecíamos a Jesus como nosso único Salvador e Senhor. Nós nascemos de novo. Nessa nova vida não é permitido roubar. E nós podemos vencer esse vício, esse desejo, porque temos o Espírito Santo conosco. Então nós vamos fazer o quê? Se nós temos necessidade, vamos trabalhar para podermos nos sustentar. E aí existem milhões de tipos de trabalhos que nós podemos fazer para termos o nosso sustento. A introdução da lição diz: o 8º mandamento trata da proibição contra toda forma de furto. Todos sabem que roubar é errado. Até mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia compreendem muito bem esse mandamento. Então, não roubar, a gente sabe que até as crianças sabem e entendem corretamente que não podem roubar as coisas dos outros. E os pais devem tomar cuidado, porque às vezes, se o seu filho, uma criança, chegar em casa com alguma coisa que você sabe que você não comprou, então você deve corrigir, ensinar, fazer com que a criança devolva, assim ela vai aprender que ela está incorrendo em um erro gravíssimo e ensinar, olha, aqui na palavra de Deus está dizendo que não pode, é um pecado terrível contra as pessoas e contra Deus. Então ensine a criança, devolva isso, vamos lá, onde você pegou isso? Vamos até lá e nós vamos devolver. Todo ser humano tem consciência e sabe que essa consciência acusa. Se ele pegar alguma coisa de alguém sem a permissão desse alguém,
a consciência dele vai acusar. Então é um pecado inerente a todos os seres humanos. Todos sabem que roubar é errado. Mesmo que não tenha conhecimento da palavra de Deus, sabem que é errado. Tópico 1. Compreendendo o 8º mandamento. Este mandamento expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal. Basicamente, proíbe todo ser humano de tomar o que não lhe pertence, como está em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Então, o sentido aí do mandamento é não só apenas respeitar o que é dos outros, né? Não pegar o que é dos outros, sem a permissão da pessoa, como também cuidar, proteger o que é dos outros. Então, se você está em casa e vê que um ladrão entrou na casa do vizinho, é seu dever comunicar à polícia, fazer alguma coisa para que o seu vizinho não seja roubado. Esse mandamento envolve isso, porque se você não fizer isso, você está participando, está concordando com o roubo na casa do seu vizinho. Tópico 1, subtópico 1, o significado do mandamento. O significado dessa palavra é interessante, pois transmite a sensação de se apropriar de algo sem o consentimento do proprietário. Mas também na língua original, essa palavra está associada a arrebatar algo violentamente, pegar algo com enganos, pegar algo secretamente, de modo que essa palavra nos revela o profundo significado do ato de roubar. Como está em Salmos 120, 2, está em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Cada um dos significados que compartilhamos aqui define totalmente a ação de roubar em diferentes facetas. Quando algo é roubado, pode ser feito de forma violenta, pode ser feito com engano ou escondido. Sabemos disso por experiência própria. Temos visto como há roubos com violência, roubos com engano, e esse é o estilo dos roubos por corrupção. Deuteronômio 32:5, Salmos 59:12, 73:8. Muitos de nós também experimentamos como as coisas foram roubadas de nós de maneira oculta, inclusive familiares e amigos próximos. Então é interessante que essa palavra no original, ela também significa, então, raptar, né? Pegar rapidamente, tomar à força, saquear, arrancar com violência, né? No Novo Testamento, além da palavra klepto, nós temos também a palavra sinerpazol, que é a palavra usada para arrebatamento, né? Quando Jesus vier nos arrebatar, olha aí, significa arrancar pela força, agarrar pela força, capturar, prender, levar. Olha só, é rápido, né? O arrebatamento é isso. Nós vamos ser retirados, né? Retirados rapidamente, mais rápido que um piscar de olhos. Vamos ser levados para a Nova Jerusalém. Agora, não será um roubo porque nós pertencemos a Deus. Então ele vem pegar o que é dele, né? Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Então não se aplica essa palavra roubo, mas se aplica capturar, né? Tirar com violência, tirar rapidamente, levar. No caso do roubo, do furto, então, é pegar sem o consentimento dos outros, né? do proprietário. E hoje, para nós vermos aí roubos e furtos, basta apenas ligar a televisão na hora do noticiário. Nós vamos ver várias pessoas fazendo isso, né? Aí em São Paulo, aqui pertinho de onde eu moro, né? Olha, isso aí é corriqueiro. Deve acontecer por dia, pelo menos uns 1000 roubos por dia. E nós estamos sendo otimistas falar 1000 roubos por dia. Então é normal isso, né? Principalmente lá no setor de comércio, né? Aqui no centro de São Paulo. Roubo de celular, por exemplo, é impressionante o tanto de celulares roubados todo dia. Só para você ter uma ideia, aconteceram só no mês passado quase 16.000 roubos em São Paulo. Em agosto de 2023, quase 19.000
casos de roubos. Nós estamos falando só de São Paulo. E nós temos uma cidade também famosa por roubos no Brasil, que é Manaus. E nós temos aí grande número de latrocínio, né? Que é aquele roubo com morte. E você achou exagerado São Paulo? Pois é, o Rio de Janeiro tem mais do que São Paulo ainda. Agora em roubo de veículos, né? Aí São Paulo ganha de todos os outros estados. Agora, se você olhar em percentual, por incrível que pareça, o Pernambuco tem mais ainda assaltos que no Rio e São Paulo. Eu morei muitos anos no Maranhão, também uma coisa absurda o tanto de roubos, né, assaltos, uma coisa terrível. Eu mesmo fui assaltado, fui roubado várias vezes. Roubaram uma vez o relógio, outra vez roubaram, naquele tempo tinha mobilete, né? Minha esposa foi roubada, meu filho, a bicicleta dele foi roubada, uma bicicleta minha também foi roubada. E existem os golpes, né, os roubos, né, com engano. Os mais atingidos são os idosos hoje em dia. E no Brasil nós temos a famosa corrupção, né, principalmente encontrada aí no meio dos políticos e da força policial. Tópico 1, subtópico 2. O contexto terreno e espiritual do mandamento. No contexto terreno, o propósito era o respeito pela propriedade alheia. As pessoas tinham e têm o direito de preservar de forma segura o que lhes é próprio. Este mandamento parte então do princípio do reconhecimento da propriedade privada e que tal propriedade não deve ser arrebatada de modo algum. O respeito a esse princípio buscava estabelecer ordem e estabilidade na sociedade. O contexto espiritual aponta para o princípio de que Deus é o dono pleno de absolutamente tudo que é material, do imaterial e de seus habitantes. Salmos 24:1. Portanto, não é apenas apropriar-se ilegalmente de algo que pertence a outra pessoa. É afrontar diretamente o próprio Deus a quem tudo pertence. 1 Coríntios 2, 14 a 15. Então veja, para os judeus, Deus lhes deu a terra e eles eram donos perpetuamente. Ninguém poderia tirar, tomar, né, roubar a terra deles. Então é o direito de possessão dada pelo próprio Deus. Assim também, nós, né, adquirimos uma propriedade, pagamos, isso é nosso. Ninguém pode, de repente, tomar isso, ninguém pode invadir isso, né? Nós temos visto no Brasil absurdos, né, de invasão de propriedades. Se tem dono, ninguém pode entrar lá e possuir isso, né? Tem dono, é só se o dono vender ou alugar, né, ou permitir que a pessoa more ali. Não pode ser assim, na força. Não podem pessoas tomarem as coisas dos outros, invadirem as coisas dos outros. É crime isso. E em qualquer cultura isso é crime. Não tem como a sociedade ser estabilizada se as pessoas começam, né, a invadir as coisas dos outros, roubar as coisas, possuir as coisas dos outros, sem a permissão das pessoas. Sabemos que Deus é dono de tudo, proprietário de tudo, tudo pertence a Deus. E se Ele permitiu, deu condição, ajudou para que a pessoa adquirisse, né, um terreno, ou uma casa, um apartamento, alguma coisa, qualquer coisa, né, um carro, uma bicicleta, uma moto. Então, a pessoa tem isso. É Deus que permitiu, é Deus que ajudou, Deus que deu. Então a pessoa, quando rouba, ela não está afrontando apenas a outra pessoa, mas está afrontando o próprio Deus. Então nós temos visto aí até crentes, né, participando dessas invasões aí de terras, de fazendas dos outros. E isso é roubo, isso é pecado gravíssimo. Está fazendo contra o próprio Deus. Tópico 1, subtópico 3, o mandamento em nossos dias. Lutero diz que quebramos o 8º mandamento sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulte em perda para ele.
Muitas práticas comerciais comuns são imorais, mesmo que tecnicamente não sejam ilegais. Desde os aumentos extorsivos à propaganda enganosa, infelizmente, o roubo está presente no cotidiano da sociedade, até de nossos governantes. A lista é infinita e os casos são inúmeros. Romanos 1,30, 2 Timóteo 3, de 1 a 4 e 13. Disse Martin Lutero: se olharmos para a humanidade em todas as suas condições, não há nada mais que um vasto e amplo estábulo cheio de ladrões fabulosos. E concluiu: pouquíssimos ladrões são levados ao enforcamento. Se fôssemos enforcar todos, onde arranjaríamos corda suficiente? Teríamos de fazer de nossos cintos e correias cordas para enforcamento. Romanos 3, 10 a 23. Então vemos que na época de Lutero, olha só como é que era avançado já, esse crime. Então roubos eram cotidianos normais. Imagine hoje, quantos enganos. Olha só, uma loja, por exemplo, que coloca uma placa lá, promoção. Na verdade, não é promoção nenhuma. Coloca lá 40% de desconto, 50% de desconto. Tudo o quê? Engano. Isso é roubo. Muitas mulheres pensam que estão comprando realmente uma promoção, estão comprando mais barato. Quantas mulheres não podem ver uma placa promoção, vai lá e compra, pensando que está comprando barato? Na verdade não está. A maioria das vezes está comprando até mais caro do que deveria comprar. Aquilo ali é um roubo, é um engano. Eu trabalhei muitos anos de vendedor, Fui vendedor de um armazém famoso no Brasil naquela época, de atacados secos e molhados, o armazém Martins, lá de Uberlândia, Trabalhei muitos anos. E a gente tinha ali o livro, de preço com códigos. O que eu fazia? Eu dava desconto numa mercadoria que a pessoa queria comprar muito. Então, para abrir um pedido, o que eu fazia? Dava o desconto naquele produto. Mas nos outros produtos eu aumentava um pouquinho para compensar aquele desconto que eu dava. Isso era meu método, não é a empresa que mandava fazer, mas eu fazia assim. E vendia muito, Vendia por mês ali, pelo menos ali, uns 8 caminhões de mercadoria. Veja só. Isso usando esse método. Isso é o quê? É um roubo. Propaganda enganosa. Fala que o produto é de primeira, às vezes o produto é de terceira qualidade, Então, veja, é muita coisa. Se nós formos falar assim, os roubos que acontecem hoje, é coisa inacreditável, porque praticamente, aí talvez, hoje 90% das pessoas estejam praticando algum tipo de roubo, porque todo engano, mentira aí para adquirir algum lucro com isso, é roubar. Se na igreja, por exemplo, se pede dinheiro para missão, e esse dinheiro não é empregado em missão, olha aí, as pessoas foram roubadas, foram enganadas. Veja só, até na igreja acontece muito isso. Se pede dinheiro para uma coisa, mas não é para aquela coisa, é para outra coisa, muitas vezes para uma coisa pessoal. E isso é roubo. Às vezes o próprio líder de uma igreja, ele tem um percentual lá, sobre o dinheiro que entra. Então ali para a igreja fica tanto, para ajudar nas despesas da igreja, as ofertas da igreja. E ele manda o montante, o total ele manda para a sede depois devolver o que é da congregação, a parte da congregação. Muitas vezes esse líder, esse pastor, o que ele faz? Ele manda para a sede algo menor do que aquilo que foi arrecadado no total. Olha aí, ele está roubando. Veja só, dentro da igreja acontece muito isso, acontece. Já vi casos, por exemplo, da pessoa colocar aquela sacolinha ali, um dinheiro, às vezes coloca uma nota maior um pouco, e a pessoa que está passando a sacolinha no caminho para levar para a secretaria, pega aquilo para ele. Eu já fui roubado, por exemplo, de dar uma oferta para missão. Eu sempre dei oferta para missão, eu gostava de dar 10% de dízimo e 10% do que eu ganhava eu dava para missão.
porque Imperatriz Maranhão tem mais de 500 missionários no campo, sempre ajudei missões. Então, uma vez eu descobri que uma pessoa estava pegando parte desse dinheiro que eu dava para a missão, estava pegando para ele, olha só. Então, existe muito isso na igreja. Nós temos que tomar cuidado, temos que ver, acompanhar, né, o que está sendo gasto, onde está sendo gasto. Temos que ajudar e temos mesmo que ajudar. Mas temos que fiscalizar também como está sendo empregado. Assim como fazemos. Os nossos políticos, por exemplo, eles estão no governo para fiscalizar onde o dinheiro está sendo empregado e se o dinheiro está sendo roubado. E se fizessem direitinho isso, mas o que eles fazem? Eles também pegam parte desse dinheiro para eles, para deixar o outro roubar. Isso é uma coisa constante, infelizmente, em nosso país. Em todos os setores, né, existem isso, os enganos, os roubos, é uma coisa terrível. Então veja, o roubo é o quê? A falta de confiança na provisão de Deus. Então a pessoa não confia que Deus vai lhe dar o suficiente, então ele rouba das pessoas para que ele tenha, sem depender de Deus. Então temos que mudar isso, né? E se cada um de nós mudarmos em nossa própria vida, nós vamos poder ajudar os outros a se livrarem disso também. Nosso país vai ser um país muito próspero, vai ser um país onde a honestidade, onde o amor impera. Então o crescimento, o desenvolvimento será muito, muito, muito maior se nós deixarmos isso, principalmente a corrupção. Tópico 2, o outro lado do mandamento. O 8º mandamento chama a nossa atenção para a honestidade em todas as esferas de nossas vidas. Furtar é um agravo contra Deus e o contrário disso é cuidar, o que nos traz para o outro lado do mandamento, a nossa mordomia. Lucas 16, 1 e 2. Então a nossa mordomia, vamos ver aí, nosso trabalho para evitar, por exemplo, que o dinheiro de Deus seja gasto, né, com coisas que não são para Deus. Cuidarmos para que as pessoas realmente necessitadas recebam ajuda. O que nós vemos às vezes na igreja? Uma pessoa que não precisa está sendo ajudada, enquanto aqueles que precisam não estão sendo ajudados. Então deve-se fazer aí, né, uma reciclagem. Quem, por exemplo, trabalha com cestas básicas na igreja deve consultar, visitar as pessoas, conhecer a necessidade de cada um e distribuir para quem realmente precisa, porque sempre acontece, a igreja sempre tem esse problema de às vezes a pessoa está recebendo uma ajuda, sendo que não tem necessidade dessa ajuda. E aquele que realmente precisa não recebe nada, não é ajudado. Tópico 2, subtópico 1. Cuidar da providência divina. Em termos de nosso relacionamento com Deus, entendemos que não somos donos de alguma coisa. Somos apenas administradores, porque nada nesse mundo nos pertence, nem mesmo nossa própria vida. 1 Timóteo 6, 7. Algum dia daremos conta desta vida que Ele nos deu, temporariamente. Levítico 25, 23, Lucas 12, 20. Porém, em termos de nossa vida horizontal, em nosso relacionamento com os demais, podemos reclamar algumas coisas como estando sob nossa responsabilidade ou nosso cuidado, porque Deus nos deu direitos sobre elas. Assim como deu direito a nós, deu a todos, e como bons despenseiros de Deus, devemos não somente cuidar daquilo que nos foi entregue pelo Senhor, devemos também proteger e zelar por aquilo que pertence aos demais. Romanos 12, 10, 1 de Pedro 4, 10. Então veja, nós não somos donos, proprietários realmente de tudo. Na verdade, tudo pertence a Deus. Então, nós somos o quê? Mordomos. Vamos cuidar do que é de Deus. Vamos administrar o que é de Deus. Até a nossa vida e o nosso corpo pertence a Deus.
Nós fomos comprados, né? Cada um de nós custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então nós temos um dono, devemos ser fiéis a esse dono, cuidarmos, né, do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então nossa vida com Deus, temos que sermos fiéis, temos que corresponder a essa compra, ou seja, um investimento de Deus. Ele nos comprou e nós temos que dar um retorno. É assim como se você é um comerciante, você comprou uma coisa para vender, uma coisa que seja de qualidade, que tenha um preço bom, você vai vender para os outros. Aí você terá o quê? Um lucro, né? Assim Deus investiu em nós. A maioria das pessoas está dando prejuízo, ou seja, não produz nada, não dá retorno nenhum. A advertência de Deus é o quê? A plantação, né? Plantou a árvore não produz fruto, nunca dá fruto, todo ano o dono vem. Cadê o fruto dessa árvore? Nada. E a advertência é, cuidado, porque o dono pode chegar, cortar a árvore, colocar no fogo. Agora, quanto à nossa vida horizontal, né? Falamos da vida com Deus, mas é a vida horizontal de uns para com os outros. Então devemos ajudar as pessoas, devemos colaborar para que elas não passem por necessidades e para que também elas não sejam roubadas, não levem prejuízos, né? Não tenham aí pessoas tirando o que é delas na força. Nós temos como uma de nossas tarefas desfazer as obras do diabo. Então, se o diabo está lá fazendo com que a pessoa empobreça, nós vamos ajudar essa pessoa a não passar necessidade. Se está colocando doenças, nós vamos orar para que as pessoas sejam curadas, né? Se as pessoas estão vivendo escravizadas por drogas, né? Por bebida, alguma coisa, vamos ajudar essas pessoas a serem libertas. Se a pessoa está passando frio, vamos dar um vestuário, né? Então nós vamos ajudar as pessoas para que elas também estejam vivendo bem. É o desejo de Deus que todos vivam bem. E se a necessidade do outro seja proteção, nós vamos ajudar a pessoa a ser protegida para que não seja roubada. Então você vê o caso de alguém enganando outra pessoa, né? Cobrando um preço exorbitante em alguma coisa, prejudicando em alguma coisa. Então você ajuda essa pessoa a não ser roubada, a não ser extorquida por essa pessoa. Tópico 2, subtópico 2, o amor a Deus e ao próximo. O mordomo é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa. Lucas 12, 42 a 43. Ele não tem a liberdade de usar da forma que melhor lhe convém. Deve simplesmente administrá-la de acordo com as intenções do seu Senhor. Essa é exatamente a nossa própria situação aqui neste mundo. Tudo o que administramos pertence a Deus, assim como tudo que possuímos. Desde o princípio tem sido assim, como Adão, ele nos deu a sagrada confiança de cuidar de seus bens. Adão estava ali para cuidar da terra, guardá-la, preparar a terra para produzir frutos. Gênesis 2:15. Estamos neste mundo para melhorá-lo. Não furtar é também proteger, é cuidar, é valorizar o próximo e tudo que Deus lhe deu. Marcos 12:33, Gálatas 5:13 a 14. Olha aí que Deus colocou Adão no jardim do Éden e disse para ele, olha aí, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Veja, Deus confiou a Adão não só lavrar, ou seja, cuidar, né, ali da plantação, do jardim, mas também guardar o jardim. Olha, se Deus manda guardar é por quê? Porque tem ladrão. Então Adão devia, ao mesmo tempo, cuidar ali daquela plantação, daquelas coisas que tinha ali, mas também ele tinha que ficar atento para que não houvesse roubo, para que ninguém pudesse retirar alguma coisa dali sem permissão de Deus. Então o que Adão faz? Ao invés de ele guardar, de lavrar, ele vai e se vende para o ladrão. Deixa o ladrão roubar. E o ladrão roubou o que tinha de mais precioso,
que era a comunhão com Deus. Olha, assim também, quantas pessoas Deus confiou a ele um dom do Espírito Santo, por exemplo, e a pessoa vai e cai no pecado. Olha, é um dom, acabou, parou de funcionar. Ele deixou que o ladrão roubasse, né? É coisa tremenda que acontece. E nós temos que prestar atenção nisso. Quantos ministérios acabaram? Quantas pessoas que Deus usava tremendamente deixaram de ser usadas porque não vigiaram, não guardaram aquela coisa preciosa que Deus lhe deu. Todos os crentes receberam esse talento de ganharem almas, de procurarem ir às pessoas, evangelizarem, ajudarem, orarem pelas pessoas. E as pessoas não fazem isso, a maioria. Nós vamos colocar aí no mínimo 90% dos crentes não ganham nenhuma alma por ano. Veja só, isso é muito triste. Isso é roubar a capacitação que Deus deu para cada um de nós. Tópico 2, subtópico 3, trabalhando com labor. Bons mordomos devem trabalhar porque a preguiça conduz à pobreza e a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Provérbios 6, 10 a 11, Provérbios 30, 8 a 9. A maneira objetiva de evitar a tentação é trabalhar de modo honesto com o objetivo de uma independência financeira. 1 Tessalonicenses 4, de 11 a 12. O bom mordomo é liberal, entende que repartir é proporcionar que outras pessoas também tenham o que precisam. A atitude do ladrão é: o que é seu é meu, vou pegar. O egoísta diz: o que é meu e vou guardar. Mas o bom mordomo pensa diferente. Pensa com atitude espiritual. O que é meu é de Deus, vou compartilhar. Nós cristãos somos diferentes, andamos na contramão do mundo, pois sabemos que fomos chamados para viver generosamente. Então veja, nós somos mordomos, cuidamos do que é de Deus. Então tudo que vem à nossa mão, tudo que Deus nos dá, nós vamos procurar o quê? Repartir com aqueles que não têm, com aqueles que precisam de ajuda. É uma obrigação nossa ajudar aos necessitados, né? Então a Bíblia diz para nós assim: todo aquele que pede, dê alguma coisa, ajude essa pessoa. Então vamos procurar ajudar os necessitados, aqueles que estão passando por dificuldades. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, mas também não é porque precisa, é porque vive de enganar as pessoas, né? As pessoas, às vezes, também existem aí os enganadores, aquelas pessoas que se aproveitam da boa vontade, né? Do amor das pessoas, da boa intenção das pessoas. Então, temos que tomar cuidado também e vigiar nisso. Quantas vezes a pessoa pede para a gente ajuda para gastar o dinheiro com drogas, né? Na bebida, no jogo. Existem muitas pessoas assim. Então nós temos que também tomar cuidado onde estamos ajudando. Por isso que é preciso na igreja, por exemplo, fazer uma reciclagem, né? Visitar as pessoas e ver as necessidades que estão passando. Então, procurar dar aí uma cesta básica de ajuda, ver alguém que está doente, está desempregado, a pessoa não tem uma aposentadoria, não tem uma ajuda de alguém que possa ajudar ele, e então está necessitado, aí precisamos ajudar. E é próprio da igreja sempre ter essa ajuda, né? Às vezes uma cesta básica, às vezes um dinheiro ajudar a pagar uma energia elétrica, uma água, né? Alguém que está realmente necessitado. Então nós temos que visitar as pessoas para detectar isso. Às vezes a pessoa não pede nada na igreja, mas está necessitada, está precisando muito de ajuda. Se a pessoa não trabalhar e tiver necessidades, olha, se não for ajudada, essa pessoa pode vir a roubar, a furtar, porque não encontrou uma solução para a sua vida. E aí entra nessa de furtar, de roubar. Então nós temos que ajudar essas pessoas, né? Vamos procurar conduzi-las, vamos procurar
ajudá-las para que elas possam trabalhar. Olha, tem muito emprego, muito trabalho. O que está acontecendo muitas vezes é que a pessoa está procurando o lugar errado, na cidade errada, no estado errado, né? Muitas vezes também é porque a pessoa não se prepara para as vagas que existem. E, embora existam cursos gratuitos para a pessoa fazer. Então, temos que ajudar essas pessoas, orientar, né? Conduzi-las aí para que elas possam crescer, melhorar o seu conhecimento para poder assumir essas vagas que existem. Muitas vagas existem. Quer ver um exemplo? Aqui na região onde eu moro, é uma região onde tem muitos depósitos. Por exemplo, aqui é o depósito central dos Correios, depósito central do Mercado Livre, da Amazon. E são depósitos imensos, né? São centros de distribuição. Aqui diariamente tem por volta de 10 mil empregos. Olha bem. E que não estão sendo preenchidos. Olha, a cidade bem encostadinha aqui, Barueri, ofereceu 130 mil empregos só nesse ano de 2024. Então aproveite, né? E trabalhe. Aproveite. Quantas vagas estão aparecendo aí de trabalho e não tem quem ocupe essas vagas. Enquanto em outras regiões não tem emprego e a pessoa vai para as ruas para roubar as outras pessoas. Tópico 3. O furto, a escravidão e a esperança. O furto faz parte de uma inclinação de nossa natureza pecaminosa, um tipo de escravidão que prejudica o próximo, que só pode ser tratada pelo milagre da salvação em Jesus Cristo. João 8,36. Então esse roubo, esse furtar, ele está na semente maligna do pecado. E no passado nós somos dominados por essa semente maligna. Agora nossa nova vida não permite que nós continuemos nesse processo. Então temos que tomar aí cuidado, vigiar, para que não voltemos, né, a esse pecado terrível. Tópico 3 sobre tópico 1. Por que as pessoas roubam? Os mandamentos foram dados porque o ser humano é pecador por natureza e uma das características mais evidentes dessa natureza é o egoísmo. Um egoísmo que leva à cobiça excessiva e à inveja, os dois principais motivadores de roubar. Assim como o assassinato e o adultério, o roubo também é uma ação, é uma condição do coração. Primeiro livro de Reis 21, de 1 a 17. Faz parte da natureza pecaminosa, que não sendo tratada por Deus através de um novo nascimento, pode, como um vulcão, entrar em erupção a qualquer momento. Marcos 7, 21 a 22, Gálatas 5, 19 a 21. Vários são os motivos que, por causa de um coração egoísta, o ser humano pode ter a tendência de roubar. ênfase excessiva em coisas materiais, emoções fora de controle, compras compulsivas, alcoolismo, dependência química, paixões desordenadas, necessidade aparente, preguiça, etc. Então, por que as leis foram dadas, os mandamentos, né? Então, foram aí leis dadas como exigência para que a aliança com Deus permanecesse. Então, se houveram as leis proibindo coisas, é porque essas coisas existiam, né? Como que surgem as leis? As leis surgem por causa de uma prática da sociedade. Então a sociedade está praticando, está fazendo isso. E isso é errado, então vamos criar uma lei para proibir isso. É assim que surgem as leis. Às vezes também existe uma prática na sociedade que não está regulamentada pela lei. Está sendo praticado livremente uma coisa e não tem uma lei que rege isso, que controle isso. Então as leis são criadas assim. Então o povo hebreu praticava essas coisas que as leis diziam para não praticarem. Não tem necessidade de haver uma lei se não existe uma prática. Então acontece o quê? Por que tem esse roubo, esse furto? Porque primeiro as pessoas são egoístas, né? As pessoas querem viver para si próprias, querem enriquecer cada dia mais
quer guardar cada dia mais, quer ter coisas, né? O consumismo aí é uma coisa terrível. As propagandas são terríveis, as pessoas vão ficando vidradas, né? Nas propagandas, nas televisões aí, que fazem propaganda disso, daquilo, a pessoa vai desejando, né? Aí carros novos, celulares novos, televisões cada dia maior que a outra, e vai assim, relógios e roupas, né? Então as propagandas são feitas para isso, para estimular as pessoas a comprarem. E as pessoas cada dia querem comprar mais, ter mais, né? E começam a disputar umas com as outras. Olha, dentro da igreja, você vai ver, por exemplo, pessoas que vão passear dentro da igreja o tempo todo, vão ao banheiro 10 vezes durante um culto, querendo mostrar o quê? Agora querendo mostrar sua roupa para as outras mulheres, né? Que homem não fica reparando roupa de mulher. As mulheres é que olham para as outras mulheres e ficam desejando ter o vestido da outra, né? O penteado da outra, a cor da outra, e assim por diante, o sapato e tal. Então, esse desejar, vem aí a inveja, né? O desejo de ter o que a outra pessoa tem, vem o consumismo, querer mais coisas. Olha aí, as mulheres estão todas trabalhando, né? Ao invés de estarem cuidando dos seus filhos, suas casas, estão tudo trabalhando, porque tem que comprar mais, tem que ter mais, tem que comprar mais, e vai sempre assim. E existem as pessoas que roubam sem nenhuma necessidade de roubar. Nós vimos, né, já pessoas aí que ninguém nem acreditou, né? Líder religioso e famoso de uma religião famosa, né? Foi encontrado aí, foi pego roubando. Pessoa rica também na sociedade foi pega roubando. E assim existem muitos que não precisam. Quantos filhos de pessoas ricas e foram pegas roubando as coisas? O roubo não acontece só porque a pessoa precisa, mas está inerente ao ser humano que vive no pecado. E quantos roubam, né? Para beber, para fumar, para ter drogas, por causa de uma paixão, né? A pessoa quer passar para o outro que ele tem coisas que na verdade não tem. Às vezes a pessoa compra um carro caríssimo, né? Fica devendo aí e não consegue pagar, acaba roubando para poder pagar esse carro. Quantos ladrões existem também, porque são preguiçosos, não querem trabalhar de jeito nenhum. Aí estão roubando das pessoas, estão pegando as coisas das pessoas que ele teria que trabalhar para adquirir. Então essas pessoas precisam de Deus, precisam de mudar de atitude. E aquele que já está na igreja precisa de uma conversão legítima, precisa buscar Deus na sua vida, precisa se submeter a Deus, precisa crer que Deus é dono de tudo. E você não pode invadir as coisas dos outros, tomar as coisas dos outros, enganar as pessoas. Tópico 3, subtópico 2. Quem rouba é escravo do diabo. Todo ser humano sabe instintivamente que pegar algo que não lhe pertence é roubo, e roubar é uma atitude diabólica. Mas na prática parece que as pessoas ignoram essa verdade, aceitam correr o risco e cada vez mais aumentam sua convivência com o diabo. Efésios 4, 27 a 28, 1 de João 3, 8. A Bíblia revela que aquele que ainda não nasceu de novo e adota uma conduta moral contrária à vontade de Deus está vivendo de acordo com o diabo. A falta de justiça e de amor atesta a ausência da conversão e um viver como filho de Deus. 1 de João 3,10. A missão do diabo é tríplice: roubar, matar e destruir. Essa é sua característica. E aqueles sobre os quais exerce autoridade, seja por pacto, tentação, sujeição ou possessão, portarão consigo as características dessa influência e dominação maligna e destrutiva. João 10, 10a. Então veja, a própria consciência, né, o instinto da pessoa, sabe, fez uma coisa errada, sabe que está errado. Então quem rouba sabe que está roubando. Isso causa nele uma entristeza, né? Causa nele uma acusação, uma consciência pesada que a gente diz, né? Então a pessoa sabe que está errado.
Então não podemos roubar, não podemos viver debaixo das garras de Satanás, né? Não podemos ser escravos de Satanás. Temos que afastar Satanás. O que diz a Bíblia? Você busca comunhão com Deus, se aproxime de Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. E é isso que nós temos que fazer. Então temos que resistir, temos que buscar sermos honestos, verdadeiros, bondosos, amorosos, né? Ajudar as pessoas, também proteger as pessoas. Então, se nós nascemos de novo, nascemos para o reino de Deus, para o domínio de Deus. Não podemos permitir que o diabo domine sobre nós. Não podemos permitir que o pecado domine sobre nós. Temos que lutar. E como venceremos? Vivendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos fortalecer para vencermos essas tentações, esses pecados. O que diz a palavra de Deus? O diabo veio que roubar, matar e destruir. Olha só, ele é ladrão por natureza. Então nós temos que lutarmos contra Satanás. Mas para isso nós precisamos nos fortalecermos em Deus. Com o quê? Oração, jejum, estudo da palavra de Deus, congregar, evangelizar. Olha aí, se nós estivermos ocupados com as coisas de Deus, desejarmos as coisas espirituais, crescemos nas coisas espirituais, nós seremos fortalecidos para vencermos o diabo e suas tentações. A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Tópico 3 sobre tópico 3. Nem tudo está perdido. No Novo Testamento, temos o grande exemplo de Zaqueu ao se arrepender de seus pecados. Lucas 19:8. O verdadeiro arrependimento provoca um desejo de se fazer o certo e reparar os erros cometidos. Quando somos impactados pela salvação em Jesus Cristo, somos tomados de uma profunda convicção de fazer o bem, e isso inclui fazer restauração sempre que é possível. Efésios 4:28. Todos aqueles que, em sua maldade, roubam, somente em Cristo podem encontrar perdão, salvação e transformação. Só Cristo, através do Espírito Santo, pode mudar esses desejos materialistas de querer possuir o que os outros têm, com desejos e impulsos piedosos de respeitar o bem dos outros e não tomar o que não lhes pertence. Então, na Bíblia, nós temos o exemplo do Zaqueu, né? Conhecido como um homem de pequena estatura, que subiu numa árvore para ver Jesus passar. Jesus parou onde ele estava, né? Disse que ia à casa dele. E lá Zaqueu, conhecendo Jesus, vendo Jesus pessoalmente, teve uma compreensão, teve um arrependimento do roubo que participava, né? Da exploração que ele fazia com os impostos, a cobrança dos impostos. Então, ele reconheceu que estava roubando as pessoas, se arrependeu e disse que ia restituir as pessoas que ele havia roubado. Então ele teve um verdadeiro arrependimento, por quê? Porque conheceu Jesus Cristo. Assim também cada um de nós, se nós conhecemos a Jesus, nos aproximamos, vamos cada dia mais conhecendo, cada dia mais temos que ter o quê? Limpeza em nosso coração. Temos que ir nos limpando cada dia mais, nos purificando, cada dia mais nos santificando, nos separando para Deus. Cada dia mais conhecermos o que é certo, o que é errado, cada dia mais combatermos o erro. E aí está o roubo. Então o roubo não pode fazer parte da nossa vida cristã. Veja que em Israel era exigido 5 vezes aquilo que a pessoa tinha roubado, para que ela nunca mais praticasse aquilo e aprendesse que nós temos que sermos altruístas, né? Olhar a necessidade do outro e ajudar o outro, e não é retirar o que o outro tem. Já Acabe, ao contrário, porque queria a vinha de Nabote, né? Foi ajudado por sua esposa Jezabel a roubar. Fizeram até uma coisa terrível. Fizeram uma promoção. E Jezabel chegou a fazer o que? Uma acusação falsa
contra Nabote e acabou morrendo por causa disso, para poder dar essa vinha para Acabe. Olha só. Vemos aí o caso de Acã, que Deus proibiu pegar alguma coisa, pois ele foi lá, pegou, né, ali os pingentes, pegou ali capa babilônica, olha só. E ele roubou, não pertencia a ele. Então ele pegou a capa babilônica, pegou 200 ciclos de prata, pegou uma barra de ouro, e ele mesmo depois disso come seios, né? Sabia que era proibido, mas olhou com cobiça, com desejo de ter o que era dos outros. Pegou para ele, escondeu na sua tenda. Cavou um buraco, botou lá dentro, né? Primeiro botou a prata, depois as coisas em cima. Veja só. Então, naquele ataque que fizeram a Jericó, foi proibido por Deus pegar as coisas. Mas Acã cobiçou e pegou. E, na verdade, aquilo que ele pegou pertencia a Deus, porque foi separado. Olha, quando achar o ouro, prata, vão levar para o tesouro da casa do Senhor. E, na verdade, ele pegou, foi daí. E não roubou apenas dos habitantes de Jericó, porque foram mortos. Mas ele pegou, roubou, foi de Deus mesmo. Quantos crentes estão roubando de Deus? Quantos crentes? Ele recebe, por exemplo, 5.000 por mês. Aí o que ele faz? Eu fiz um vale aqui e tal, precisei de um dinheiro aqui, descontou aqui do meu salário, descontou aqui INSS e tal, então eu vou dar o dízimo do que sobrou. Você está roubando de Deus. O dízimo é do que você ganha, não é do que você ganha descontando o que você gastou, não. Você está roubando. E a advertência de Deus está lá em Malaquias, né? Roubará o homem a Deus, e vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha aí, roubo. Muita gente pensa que tem problema não, mas esse engano aí, né? É um roubo. Quem não dá o dízimo, quem dá errado, está roubando do mesmo jeito. O empresário, né? Aí sim, o empresário vai descontar as despesas, né? Com funcionários, com energia elétrica, com água, telefone, né? As despesas ali com os seus veículos e tal. Depois de descontar tudo, aí o que sobrou é o lucro. Então, sobre o lucro é que ele dá o seu dízimo. E não se esqueça de dar a sua oferta também. Conclusão. O 8º mandamento é muito claro para todos nós. Sabemos que o furto ou aquisição ilegítima de propriedades alheias, além de prejudicarem ao próximo, são abominação ao Senhor. Então, esse 8º mandamento, não furtarás ou não roubarás, é muito claro, até criança sabe disso, né? Entende isso. Então, nenhum de nós pode cair nesse erro. Agora, existem aquelas armadilhas e que nós temos que vigiar para não estarmos praticando isso e achando que está tudo normal. Então, olhe a sua vida, veja aí. Quem sabe você não está prosperando espiritualmente. O que está acontecendo? Pode ser exatamente isso. Então, Deus não se deixa escarnecer. Você não pode tentar enganar Deus. Então, procure. Faça como o salmista, né? Veja se há em mim algum pecado, alguma coisa errada. Me revela, me diga para me corrigir. Às vezes você não está percebendo. Ou então você sabe, mas finge que não sabe. Então, corrija isso. E você vai ver que você vai ser uma bênção para Deus, vai ser uma bênção para todos os seres humanos. Então, crente não pode ser encontrado enganando os outros, né? Mentindo para tirar proveito. Não pode ser encontrado invadindo terras, invadindo propriedades alheias. Tem dono, não é seu, você não pode tomar. Não participe dos pecados alheios. Tome cuidado com isso. Cuidado com suborno, para não subornar e nem ser subornado. Nós temos que tirar essa raiz maligna do Brasil. E cada um de nós precisa, então, parar com isso para que todos parem. Temos que ser exemplos. Vamos orar. Você ouvindo esta palavra, você sabendo, tendo conhecimento agora
Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele todos os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo isso ele levou sobre ele. Levou o juízo de Deus que era sobre nós, porque nós pecamos, nos substituiu na cruz, que era nosso lugar. Então ele morreu e ressuscitou. Está vivo para sempre, está à direita do Pai. Jesus é Deus. Creia. Se você crê nisso, se você abrir o coração para Deus, agora entregar sua vida para Deus, você agora recebe a salvação. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti e que agora estão sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Senhor, estão pedindo perdão, estão arrependidos, estão crendo no Teu Filho Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Tome em Tuas mãos essas vidas, Senhor. Dá a eles o Espírito Santo, dá a eles a salvação. Se esforça a prosseguir a Jesus, porque Ele morreu por você na cruz. Viva uma vida diferente agora, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a salvação. Você que está doente ou está enfermo agora, em nome de Jesus, receba a cura. Sai toda doença, toda enfermidade, sai agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora, toca, Senhor, e cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, ou então entre aí no QR Code, para que você possa receber esse material toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, estou há 8 anos e meio desempregado e faço os comentários, das revistas CPAD, da BTEL. Então nos convide, estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, ministrando curas, batismos com o Espírito Santo, libertação, salvação de almas. Queremos fazer, gostamos de fazer. Nos convide, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil é o nome da minha esposa, está aí o CPF, está aí o Pix, que é o CPF dela, aí está o meu CPF, que é meu Pix, 331-957-81620. Nos ajude, Deus com certeza o ajudará também. Deus abençoe, esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor.